Preparados? Está preparado para esse tema? Tema da culpa e do perdão. Olha que legal. Vai ser legal. Assista até o final. É bastante reflexivo. Você vai pensar bastante sobre isso. Bom, para falar sobre esse tema, eu peguei duas passagens. Uma de Mateus 26, que é uma passagem onde Jesus chama os apóstolos e ele fala: essa noite todos irão me abandonar, porque as escrituras dizem: ferirei o pastor e as ovelhas vão se espalhar. Mas depois de eu ressuscitar, irei para Galiléia e lá me encontrarei convosco. Então ele estava fazendo uma profecia de que ele seria preso, flagelado, morto, e a partir daí os apóstolos iriam abandoná-lo. Nenhum iria segui-lo a partir daí. E aí entra Pedro, que era um dos discípulos. E aí nós estamos falando Mateus 26, 33. E aí Pedro fala o seguinte: façam os outros o que fizerem, nunca te abandonarei. Olha só o que Pedro falou, que ele nunca iria abandonar Jesus. E aí Jesus respondeu-lhe: a verdade eu vos digo, que essa mesma noite, antes que o galo cante pela madrugada, você vai me negar 3 vezes. E foi o que ocorreu. Pedro, quando Jesus vai preso, é levado na casa de Caifás, o sumo sacerdote. Pedro vai seguindo Jesus, mas as pessoas o reconhecem como um discípulo de Jesus. E aí começam a perguntar: oh, você não é discípulo de Jesus? Ele nega: não, eu não. Aí uma outra pessoa pergunta: mas você não é aquele que seguia Jesus, que conhece Jesus de Nazaré? E ele responde: não, nunca ouvi falar dessa pessoa aí e tal. E por uma terceira vez, antes do galo cantar, perguntam-lhe outra vez, e ele responde que não conhecia Jesus de Nazaré. Então ele negou 3 vezes. Você imagina a consciência de Pedro? Ele sofreu muito com isso. Ele sofreu demais a consciência dele por ter negado 3 vezes a Jesus, aquele que era o mestre, aquele que ele seguiu por mais de 3 anos. E ele sofreu muito com isso. Ele ficou muito arrasado com esse sentimento de culpa. Depois disso, depois que Jesus é crucificado, ressuscitou, ele apareceu várias vezes aos apóstolos. E na terceira vez que ele apareceu, ele se manifestou e ele acabou encontrando os apóstolos no mar, no lugar que se fala aqui em João 21, ele fala que encontrou os apóstolos que estavam pescando em Tiberíades. E aí eles estavam no barco, não tinham pego nada durante a noite, e já era de manhã, e eles viram um homem na beirada do mar de Tiberíades, que na verdade é um lago, e era Jesus. Nenhum deles reconheceu Jesus. Apenas um dos apóstolos, que era João, que é o apóstolo amado, falou: é Jesus, é Jesus. Quando ele falou que era Jesus, Pedro mergulhou na água e foi encontrar Jesus. Jesus, então, pediu que eles jogassem a rede do lado direito, e eles jogaram e pegaram bastante peixes e tal. E aí, diz aqui, em João 21, 15, que diz o seguinte: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Pedro tinha o nome de Simão também. Então disse Jesus a Simão Pedro depois do jantar. E ele falou: Simão, filho de Jonas, você ainda me ama? Você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse-lhe: cuida das minhas ovelhas. Tornou pela segunda vez Jesus a perguntar a Simão: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas.
E pela terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? Simão entristeceu-se, por ser a terceira vez, e ele disse: Senhor, tu que sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então cuida das minhas ovelhas. O ensinamento é muito forte, tem muitos detalhes. Um deles é Pedro negou Jesus 3 vezes. Outro detalhe, Jesus chama-o pelo nome de Simão. Ele se torna Pedro depois, que ele se torna Pedra, um dos criadores da igreja do cristianismo, mas ainda era Simão naquele comportamento. Outro detalhe importante é, Jesus não falou eu te perdoo. Jesus perguntou se ele ainda amava Jesus, por 3 vezes. Então o ensinamento diz o seguinte: se você tem um sentimento de culpa e quer ser perdoado, não tem que esperar o perdão de ninguém. Você tem que simplesmente buscar o amor de Cristo. Na hora que o seu amor for sincero, transparente, aberto e verdadeiro, automaticamente o seu perdão será concedido. O perdão vem da graça de Deus. Graça e paz, fiquem com Deus e até a próxima live.